Oi, Lenira. Tô esperando aqui o Álvaro entrar. Você tá me ouvindo, Lenira? Sim ou não? Boa noite, pessoal. Tô esperando o Álvaro entrar. Oi, MF8. Oi, Vitor. Ah, entrou. Salve, Vitor. Alô, Sabrina. boa noite. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Estamos Tá ouvindo? aqui, até que enfim. Se ao vivo dá um nervoso, né? Assim, logo antes. Nossa, frio na barriga total. Tá, vamos esperar. A Tô gente esperando. acostuma. Tá, acostuma. Bom, já vou começar. Aqui é o bate-papo do Cineclube Entre Todos. O Entre Todos é um festival de curtas-metragens de direitos humanos que acontece há 13 anos na cidade de São Paulo. Esse ano, devido à Covid-19, ele vai rolar online em várias plataformas, inclusive no site. E esse cineclube, a ideia é que a gente que não tem nada a temer, a gente abre os nossos arquivos e a gente cultiva os nossos arquivos. E é muito bom poder abrir o arquivo e mostrar os filmes que representaram a gente em outros anos. Então, os filmes ficam uma semana no ar, de sexta a sexta, no entretodos.com.br/cineclube. E o filme da semana é o filme do Álvaro Andrade, que está aqui na telinha, que é o 10/5/2012. Esse é o título. Então, eu vou ler rapidamente a sinopse, que é uma sinopse que é muito interessante porque ela já dá todo o clima do filme, que ela é uma sinopse que ao mesmo tempo fala de vídeo caseiro, de privacidade, com um tom assim irônico. Então eu vou ler essa sinopse, depois eu vou pedir para você, Álvaro, se apresentar rapidinho e falar sobre esse filme, sobre como surgiu essa ideia, como você desenvolveu essa ideia, em que contexto você estava nesse momento, enfim, como foi todo esse processo do filme até os prêmios que você ganhou, e etc. Então lá vai, a sinopse. Que até tem um trava-língua nessa sinopse, né? Minha tia me disse um dia que um vizinho da gente tinha toque. É quase um três tigres tristes, né? Total. Bem, o trava-línguas não foi intencional. Mas eu já posso também falando de como surgiu o filme, dessas coisas todas? Claro. Mas fala sobre você um pouquinho, tipo, onde você Ah, tá, de sim. onde você veio. Eu vim de uma cidadezinha muito pequena chamada Ibirapuã, no interior da Bahia. Cidadezinha de 8 mil e poucos habitantes. Morei em Salvador depois de 10 anos, depois morei na Argentina, agora estou em BH. Trabalho com cinema, com poesia. Fiz alguns curtas, fiz uma série sobre cinema de baixo orçamento. E estou agora tentando sobreviver enquanto o país desmorona e é desmoronado pelo Bolsonaro, né? Acho que é isso. Mais a gente vai vendo aí durante a conversa. E sobre o filme, então, essa coisa da minha tia disse um dia que um vizinho da gente tinha um toque, isso é verdade ou não? Isso é verdade. Inclusive, minha tia parece que ela entrou ali agora, tá assistindo. A tia que disse isso, tia Darlene, um beijo. É, a gente tinha um vizinho, de fato, que tinha esse transtorno, esse problema, não sei exatamente qual o termo correto a usar hoje em dia, e eu achava isso sempre muito curioso. Essa parte inicial ali, né, que eu falo que a gente parava de vez em quando para olhar e tal, acontecia de fato daquele jeito, assim. E a gente, mas era uma coisa sem interesse, assim, não tinha, e eu achava super interessante essa relação de olhar para esse cara ali escondido um pouco da janela de casa e tal. E tinha isso guardado como ideia a ser desenvolvida algum dia, assim, não tinha, enfim, não era nada muito pensado, não. E eu estava no processo de formar, eu fiz faculdade de jornalismo,
Eu já tinha tido umas 6 ideias de filme já nesse processo. Eu queria fazer um filme, então eu estava no jornalismo, mas estava doido para fugir para o cinema, assim. E, e aí, né, e faltando 2 meses para formar, um monte de coisa tinha andado errado. Eu falei com o meu professor orientador, né, o José Francisco Serafim, um grande estudioso documentário, inclusive, que eu tinha essa ideia. Se eu podia fazer. Ele, ó, faz o que você puder fazer, assim, para ver se você forma esse ano ainda. E aí eu fiz, chamei o Igor Epifânio, que é o ator que faz o papel, né, desse vizinho, escrevi um roteiro e nesses 2 meses assim a gente filmou, eu montei e apresentei como trabalho de conclusão de curso. Isso em um memorial, né, que era onde eu estudava documentário autobiográfico, falso documentário, etc e tal. Só que o filme, como vocês viram, ele só foi ganhar forma mesmo 4 anos depois, em 2014. Eu formei em 2010 porque eu não estava satisfeito com essa primeira montagem que eu apresentei lá na faculdade. E depois desses 4 anos eu tive tempo de retomar o material e chegar nesse corte final, assim. Tá, tem uma coisa curiosa, porque você falou que é de 2010, o título é 2012 e o filme foi concluído em 2014. E quando você vê o filme, você tem a sensação de que você não sai do mesmo dia, parece o dia da marmota, né? Então tem uma coisa engraçada com essa coisa das datas, assim. Enfim, um Tem a comentário. coisa de que a data do título, muita gente pergunta isso, né? O que que é, por que essa data e tal. É uma questão interna, assim, de fato não era para estar explicado isso, mas a data seria o momento do primeiro, em que o primeiro arquivo foi gerado, né? Porque esse transtorno é um transtorno que se dá pela imagem, né? Pelo arquivo digital. A partir do momento que esse personagem filmador começa a filmar esse cara, é que esse transtorno que se dá pela imagem acontece por conta desse momento, né? Se não houvesse esse momento, ele não teria ficado viciado em filmar o cara e etc. E o filme não Que, existiria, digamos que é assim. quando você fala assim que você comprou o HD, que antes era só uma coisa assim, que de vez em quando. Você não, aí isso é uma coisa interessante, do tipo, seu filme não é um documentário, na verdade, né? Não, é um falso documentário. É totalmente ficção, assim, tirando essas partes, na verdade, esse start, né? Isso que provoca a ideia de existir, de fato, essa pessoa na qual o personagem foi inspirado, mas assim, inspirado muito levemente, né? Como corpo, como gesto apenas, assim, eu não sei sobre a vida desse cara. O resto foi tudo escrito mesmo, assim, como roteiro de ficção. E o que que te interessa nessa ilusão de realismo, né? Nessa confusão entre a ficção e o documentário? O que que te interessou nessa pesquisa, assim? Então, a gente, é engraçado que esse filme é de 6 anos atrás, mas né, a gente ainda está muito imerso nesse momento sobre o qual o filme de alguma forma comenta, né? As imagens estão cada vez mais fazendo parte da nossa vida, a gente está se misturando, né? A nossa subjetividade cada vez mais se molda por essa relação com o vídeo, pela relação com o mundo e com as outras pessoas e com o nosso próprio corpo, né? E com a nossa consciência a partir do vídeo. E, e sempre me interessou muito como as pessoas confiavam demais, às vezes, na imagem, né? Tipo assim, e naquele momento, imagina, não existia ainda deepfake, não existia nada desses esses apps e esses softwares que estão rolando, que estão, de fato, falsificando a realidade com muita precisão, né? Ali ainda essas coisas, é tudo tão rápido, as coisas estão mudando de uma forma tão vertiginosa, assim, que isso não existia ainda. Mas eu já me preocupava por isso, assim, de que a gente, ao estar entrando nesse momento em que as imagens ganham uma importância tão capital na nossa vida, que a gente precisa começar a pensar num pensamento, pensar num pensamento não, a gente precisa começar a desenvolver uma malícia, uma malandragem em relação às imagens, sabe? Em como lidar com elas e como pensá-las, assim, né? Porque agora a gente pensa através delas de uma forma muito mais visceral do que antes, assim, né? Então, assim, você também tinha um propósito de criar meio que essa armadilha, essa pegadinha, para também o espectador já começar desde cara. Veja uma imagem e desconfio se ela é real ou não. Se eu estou falando de se isso é um documento ou se isso é uma brincadeira, né? Que esse filme tem uma coisa de humor também, né? Sim, perfeito. Tem essa pegada de alguma forma, é curioso usar essa palavra, mas de alguma forma pedagógica, assim, né? Mostrar que a gente não pode confiar na imagem, né? E é tão louco essa coisa da confiança que minha própria mãe me perguntou: Nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo, por que você não me contou que você estava. Eu falei: Mãe, como assim? Não tem nada, não está acontecendo nada, é ficção. Mas é É, porque o realismo da imagem convence, assim, né? Isso é muito cabuloso, assim, como isso tem um peso sobre nossa
tem uma ilusão que funciona muito bem, né? Tá. E daí, nesse quesito, porque assim, talvez tenha gente que não viu ainda o filme, aconselho, tá no nosso cineclube. Gente que pode, a partir desse papo, se interessar também por vê-lo. Que assim, na verdade, nessa ficção tem dois personagens. Um é o ator mesmo, e o outro é você que é uma câmera ator, né? Você mesmo que Sim, fez. Aí eu queria saber exatamente. como você construiu esse seu personagem, assim, porque esse seu personagem é muito interessante, porque ele é quase um personagem assim meio melancólico, deprimido, tem uma voz bem monocorde, assim, uma coisa meio cansativa, tem vários problemas técnicos enquanto ele está falando. Como é a construção desse, quem é esse câmera, né? Então, a ideia é que é justamente criar uma certa zona de opacidade ali, sabe? Entre o filmador e o filmado. E você não ter tanta informação nem de quem está filmando e nem de quem filma, né? Então, assim, eu acho que essas coisas estão mesmo. Você percebe que é um cara que está meio deprimido e que está ali né, naquela loucura e que o processo, de alguma forma, de vício, né? Essa compulsão que ele desenvolve vai deixando ele cada vez mais para baixo, de alguma forma, vai aprisionando, né? Como todo vício, assim, é uma espécie de prisão. É, e as únicas coisas que de fato eu definia, assim, porque para mim me parecia foi um filme muito pensado pela materialidade mesmo, assim, sabe, da imagem para fora, assim. Então não foi tipo como geralmente as histórias acontecem, né? Você tem um mote, aí você cria, desenvolve muito um personagem e então a história começa a se criar sozinha, assim. Nesse caso não, foi tipo a imagem, é isso, essa é a relação pela imagem, então eu vou ter o mínimo necessário para que isso se pareça verossímil, digamos assim, né? Então ele é um estudante de cinema, ele cita os filmes em algum momento, ele tem um conhecimento de montagem, porque ele monta o filme, porque ele estuda cinema. Eu fui apenas justificando assim, as questões que apareceriam como forma no filme. E o resto foi muito o texto mesmo, assim, né? É engraçado. O filme parece muito orgânico, mas ele foi muito calculado, assim, no sentido né, de achar todos esses efeitinhos, assim, de fazer que a linguagem de alguma forma acompanhasse o processo dele, né? Tudo muito esquematizado nesse sentido. E o personagem do Igor do mesmo jeito, assim, a gente assistiu o cara em alguns momentos, assim, ele viu o cara lá, na sua compulsão, e eu falei alguma coisa do que a gente tinha criado, que é o que aparece ali naquele texto, e pronto, assim. Né? Além disso, agíamos no filme também como dois desconhecidos, né? Ele sabia pouco do que era o meu personagem, eu sabia pouco do que era o dele. Ele só sabia assim, né, como bastidores de que eu estaria filmando. Mas nem eu sabia exatamente, inclusive, o que ele ia fazer quando ele entrava no carro e nem ele sabia como eu ia filmar também. Então Enfim, vocês para fizeram. tudo isso para dar essa ilusão de realidade mesmo, né, para ter uma espontaneidade assim, Sim, teve um quê alcançar de isso. cinema de improviso também, né? Vocês deixaram. Eu vejo no filme, assim, dois momentos que pra mim são viradas de roteiro, entre aspas, assim, que eu acho que tem a ver. Um é quando justamente isso que você falou, quando ele fala assim, porque ele fala, não, eu filmo de vez em quando, isso está acontecendo, mas eu não estou muito ligado nisso, como se fosse uma coisa assim que para ele fosse um passatempo, né? Aí de repente ele compra o HD externo. Aí é isso que você falou antes, né? Que essa coisa do quando ele começa a armazenar, quando ele começa a arquivar, daí que ele começa realmente a entrar num outro grau de relação com esse objeto filmado e que ele começa a ficar meio dependente desse toque do, né? Começa meio que esse toque a se alastrar, né? E a outra hora que que eu achei muito interessante é a hora que ele não vem mais, né? Que daí ele sempre espera no mesmo dia o personagem aparecer, fazer aquela que ele é pontualíssimo, né? Que o toque tem uma precisão muito grande, daí tem uma hora que ele não vem. E daí, quando o Hum. personagem não vem, ele se descobre dependente daquele ritual do cara. Eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, essa virada interessante, da onde você teve essa ideia e depois, né, como isso depois vai numa sequência de ele pega o carro, daí tem mais grades, mais engarrafamentos, mais distâncias, mais aprisionamentos, né, assim como um personagem vai entrando dentro do outro, né? Sim, pois é curioso você perguntar isso porque eu não tinha nem pensado sobre, assim, desse modo, mas é uma coisa que sempre me interessou antes até dessa história aí, é o momento em que as coisas viram de fato, sabe? É tipo assim, naturalmente uma obsessão ela não começa no primeiro passo, né? Ela começa em algum ponto em que a gente talvez nunca consiga identificar algo que estava dentro de uma normalidade vira uma obsessão. Em algum sentido, essa obsessão que se dá pela imagem me pareceu uma forma de identificar isso. Por isso a coisa do nome e tal, né?
a primeira imagem feita, e etc., ou a primeira armazenada. Então, assim, esses pontos, eles talvez fosse o maior interesse meu de pesquisa como alguém que se interessa pela psicologia humana, enfim, né? Pelo homem de um modo geral, assim, o pensamento humanístico, o interesse humanístico é tentar achar esses pontos, né? Que no roteiro a gente coloca como pontos de virada, né? E tal, mas que na verdade na vida eles estão aí espalhados, e a gente nem sempre se liga, né? Quando eles acontecem, assim, a não ser que sejam muito traumáticos e obviamente, né? Estão ali marcados. Então, eu acho que esses pontos de virada tem um pouco isso, assim, tipo, massa, esse cara, ele tá aí com essa obsessão, mas como eu mostro para as pessoas, né, dentro desse universo que eu estou criando, que essa história mudou, né? Então, eu não queria ficar preso apenas à voz dele, né? Que era uma... eu tinha como eu tinha um panorama muito restrito, né? Era apenas aquele cara filmando na janela e, meu Deus, como eu faço isso variar, como eu mantenho o interesse das pessoas nisso, então tem todo um monte de coisa de montagem ali e tal. Tinha essa outra questão de, massa, vamos tornar então essa história interessante, porque eu acho curioso, assim, do filme, da recepção que teve, porque ele é um filme que, por um lado, poderia se chamar de experimental, né? O tipo de imagem, o tipo de montagem, tudo isso, e por outro lado, ele tem essa voz que consegue cativar muitas pessoas, assim, então todo mundo que assiste se sente muito preso na história, se envolve com a história, assim, né? E para além disso, surgiram essas variações dessa dinâmica, né? Como essa dele sair. Então eu pensei, nossa, peraí, ele está filmando ali de alguma forma, é como se esse primeiro processo, ele está numa zona de conforto, né? Na casa dele, na janela dele. Até que chega um ponto que a compulsão é tão grande que ele precisa... É tipo uma droga que você toma e você vai querendo mais, você vai querendo uma droga mais forte. Então esse ir atrás do cara é meio que a busca por essa droga mais forte, né? E é o momento em que ele se dá conta de que, porra, esse aí já não sou eu, assim, esse já é um eu transformado por esse processo. E aí aconteceu isso que você observou, que é muito interessante, desse engarrafamento, porque ali é uma região que se engarrafa, mas não existia aquele engarrafamento louco, aquele horário, sabe? E aí foi incrível, assim, porque ele tenta sair e sempre tem uma coisa sufocante, né? São muitos carros, é o estacionamento de um shopping, a janela dele com as câmeras de baixa resolução, as grades e tal, enfim. Aí Esses outra acasos coisa, que ajudam. eu achei interessante também essa coisa que a gente teve uma conversa prévia, assim, também, né? Também. E daí Tudo teve uma coisa. ensaiado. Não, não é ensaiado, mas um pouco. Aí uma coisa que eu achei interessante, porque é uma coisa assim, eu estudei documentário, você estudou jornalismo, mas enfim, todo mundo que filmou real, assim, tem uma questão super forte que se põe em todo caso, que é de encontrar essa distância exata, né? Que filmar e estabelecer distância. E também é interessante que quando o seu personagem descobre que ele tá obsessivo, que aquilo saiu do controle dele, que ele não tá mais com aquela câmera, ele não tá mais controlando a câmera, é meio que a imagem que a câmera tá dando para ele que tá controlando ele, né? Inverte assim a relação, que ele vai procurar a psicóloga. E daí, nesse momento, começa a colocar muitas texturas, né? Você começa a sobrepor, quer dizer, as texturas já vem vindo antes, mas você começa a sobrepor, a gente começa a ver o câmera na janela. Então, você começa a modular essa distância, né? Entre quem filma e quem é filmado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, não sei se foi muito claro. Não, foi, inclusive, mandar um salve também para para psicóloga que de alguma forma deu uma consultoria durante o processo, Vitorinha, uma grande amiga que empresta o nome também para personagem. É, e eu acho que é exatamente isso aí que você falou. Tipo, a coisa da montagem foi inspirada naquele, não sei qual seria o nome, mas as manchas de Rorschach, que é uma coisa utilizada pela psicologia, né, no processo Só que eu não completei, eu não espelhei para não ser uma coisa tão óbvia assim, mas eu me inspirei naquilo. E Fala mais sobre isso, porque tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, estou meio por fora do que são essas manchas. elas são umas manchas. Você sabe aquela cena clássica de filme que você mostra um desenho, uma mancha, e fala: o que que você está vendo aqui? E a Ah, pessoa diz o que fica ela está vendo. interpretando, é uma coisa mais uma viagem interior do que uma viagem, né? É É meio que o isso? que a pessoa projeta naquilo, né? Uhum. É, e aí, enfim, então essa montagem surge por causa disso. Não tem Teste uma relação projetivo. direta com esse processo, exatamente. A psicóloga, teste projetivo aí, Lari, também Aí, outra olha. querida psicóloga maravilhosa aí. É, então, essa montagem é inspirada nisso, mas assim, sem uma coisa mais dura, sem um compromisso acadêmico de estar muito mais plástico mesmo, visual.
E esse momento em que, como você lembrou bem a questão das distâncias, assim, esse momento é justamente em que ele começa um processo mais autorreflexivo, né? Porque até então, ele está, inclusive na narração, por mais que a narração seja posterior a essa autorreflexão, ele vai do começo, né? Como aconteceu, etc, etc, até que ele chega num ponto, que é esse ponto de você falar mais diretamente da sua obsessão, qualquer que seja a sua questão, né? Num processo analítico ou psicológico, que ele fala mais diretamente. E o filme, de alguma forma, acompanha isso, né? As distâncias ali, elas se misturam, né? São planos de distâncias variadas, em dias variados, assim. E é num momento de maior autorreflexividade, assim, de alguma forma, não diria de cura, mas em que se desenha esse caminho, né? Eu acho que é quando a coisa vem à tona, de um modo mais na imagem mesmo, digamos assim. Então, aí eu acho interessante, para além da coisa da psicologia, porque aí eu realmente teria pouco, mas é que você fala assim, bom, daí é triste, né? Assim, era para ser uma coisa engraçada, porque ele começa falando dessa coisa meio. Isso é meio vídeo cacetada, né? É meio engraçado, essas pessoas se fudendo, todo mundo ri, né? O YouTube é feito para isso, o YouTube é um zoológico, né? E daí, de repente, quando quando ele vai procurar ajuda, né? Porque ele tá obsessivo, ele fica triste. E daí, pela primeira vez, ele começa a observar aquele bicho no zoológico como um ser humano. E daí você entra numa viagem, assim, da coisa da espécie, né? Aí eu queria falar, assim, sobre... Como que engraçado que coincide. Todas essas texturas, essas sobreposições coincidem com o momento em que ele enxerga o cara como um ser humano pela primeira vez, apesar de não ter mudado nada, né? Aí eu queria que você falasse sobre isso. Então, eu acho muito dessa minha preocupação com essa nossa relação com filmar, né, cada vez mais frequente, cada vez mais entranhada na nossa vida, assim, é que muitas vezes essa filmagem ela é uma filmagem desumanizante mesmo, assim, né? Ela é uma violência. Filmar pode ser uma violência, né? A máquina, a filmadora é um revólver, é um carro, como qualquer máquina pode ser usada para o bem e para o mal, né? E a gente tá num momento em que essa tecnologia ela se tornou popular muito rapidamente, assim. Tipo, qualquer um que viveu isso, que tem, sei lá, mais de 20 anos, pode lembrar que na sua vida não existia filmadora com essa capacidade da gente falar ao vivo, ser de São Paulo, eu de BH, sabe, você poderia estar no Japão, você poderia estar na Alemanha a qualquer momento, sabe? Isso tudo é muito, muito recente. E a gente mergulhou nisso de uma forma muito voraz, assim, a gente está totalmente metido nisso. E essa coisa que eu acho maravilhosa, assim, porque eu também não tenho essa visão apocalíptica de que é uma merda, vamos destruir os celulares, né, ludista, assim, não. Eu acho que a gente precisa desenvolver uma consciência a partir desse equipamento, né? A técnica, ela pode nos moldar ou a gente pode moldar a técnica. Quer dizer, a técnica não, os aparatos técnicos, né? Então, a gente entender isso, assim, e lidar com isso. Então, o processo do filme, de alguma forma, é justamente essa caminhada de uma imagem que é feita primeiro de uma forma impensada, uma imagem que desumaniza aquela outra pessoa e que ri e que a trata com a distância, para um processo de reflexão que através da voz, através dessa espécie de análise ali, de autoanálise narrativa, a imagem dá essa virada e vira uma imagem que humaniza, né? Através da informação sonora, né? Porque ele fala, eu fui conversar com o cara é isso, o cara é aquilo, etc. E aquele cara que você estava vendo antes, de algum modo, dando risada e acompanhando a onda do personagem, vira uma pessoa, né? Ganha carne, ganha humanidade, assim, né? Então, o filme, no fundo, é meio que sobre isso, assim, é tipo... É engraçado que tudo isso entra, né? Tanto dessa coisa de desenvolvermos uma malandragem em relação à imagem, como, né? Pensarmos na importância de fazer uma imagem, né? No tanto que ela pode interferir, né, no mundo e sobre as pessoas, etc. Então, tudo faz parte dessa mesma intenção, digamos assim. Sim. Respondi? Não respondeu. É que eu estava pensando que tem uma coisa interessante que entra nesse tudo também, que tem a hora que daí, enfim, que ele está filmando e tal, enquanto tudo isso está acontecendo, tudo aquilo é dele, né? Assim, mesmo que seja uma outra pessoa, ele não enxerga como uma outra pessoa, ele não pede nada para outra pessoa nem sabe, né, que ele está filmando, então é dele, né? É uma outra pessoa, mas é uma pessoa que ele se apropriou. Aí, quando o negócio começa a ficar pesado, é quando ele se... Bom, então, agora eu vou ter que pedir autorização. Será que esse cara autoriza, né? Porque daí entra a coisa assim, esse sadismo é um sadismo autorizado, né? É um sadismo inerente ao ser humano.
né, um sadismo inerente à sociedade, né? O YouTube zoológico, o vídeo cacetado. Apesar de que esse cacetado é diferente, a gente falou, né? Porque são as armadilhas. Mas quando esse sadismo tem que entrar para uma coisa legal, né? Assim, para além das invasões de privacidade, que daí também não sou advogada, não sei como funcionam esses direitos aí. Mas quando vai pedir autorização do uso de imagem, aí entra aquela coisa, bom, agora eu vou ter que assumir o que eu estou querendo com essa filmagem, né? Quem sou eu, né? Meio que... Essa é a grande questão assim, do documentário, né? Até hoje, assim, sempre foi. É que é a relação que você se estabelece com aquela pessoa que é filmada. Por isso, por exemplo, por não estar seguro se faria bem aquela pessoa que eu travasse um contato direto com ela, porque, enfim, afinal de contas, uma pessoa que nunca soube se ela tinha consciência do seu toque, como ela estava, por isso eu preferi fabular, não expor a pessoa em si, né? Não, enfim, porque é justamente nesse momento em que a relação sai a relação extrafílmica, né? A relação pessoa a pessoa entra em cena, é que é possível você criar um acordo ético, né? Um acordo de humanizante, um acordo de reconhecimento mútuo, assim, né? E é justamente quando isso é colocado pro personagem, né? Quando ele precisa ir conversar com aquele cara do qual ele tinha estabelecido uma distância que era desumanizante, que as coisas viram, né? Porque eu acho que tudo tem que ser em prol disso, assim. Acho que os filmes que a gente faz, tudo que a gente filma, tudo que a gente tem que ser pelo encontro, sabe? Tem que ser pelo risco de encontrar uma pessoa cara a cara e de lidar com as questões de frente, assim, né? E o filme É, fabula em torno disso. agora eu queria entrar em outra questão, assim, que não tem muito a ver com isso, mas me lembrei, porque senão eu vou esquecer, que a gente vai vir muito longe da história do observador e da janela. Que esse filme, eu achei legal trazer ele à tona agora. Esse filme ganhou um prêmio no Entre Todos, edição 7. A gente está na 13ª edição, né? E ele me veio à tona agora na mente, assim, trazer ele, né? Puxar esse arquivo, porque a gente está... Porque tem essa coisa da janela, né? Além das janelas das janelas do computador, do celular, dessas janelas mais sentido metafóricos, assim, tem a questão da janela real mesmo, né? A gente agora com essa situação do Covid-19, assim, o mundo inteiro praticamente virou assim, né? Assim, ficou assim, né? Que nem os personagens do Chico Buarque, né? Vendo a vida passar na janela, de certa forma, né? Então, eu acho legal, assim, de repente, esse filme começar numa janela e meio que ficar o tempo todo na janela, porque a janela, para mim, também é muito um contraponto da porta, né? Que a porta pá, você abre a porta, você age, você vai pra rua, né? E a janela você fica mais na passividade, né? E esse mundo borbulhando e a gente tendo que ficar na janela, né? Então, assim, eu não sei como você enxerga essa questão das janelas, né? Mas eu queria te perguntar sobre isso, assim, uma coisa mais aberta. Ou é louco, né? Como o filme. Até receber esse convite, eu não tinha pensado nisso, assim, mas é muito louco como o filme ganhou uma atualidade, assim, né? Esse poderia ter sido um filme, talvez feito agora nesse monte de edital maluco que pede faça filme sobre a quarentena. Pô, gente, a gente está metido na quarentena, por que a gente tem que fazer filme sobre. Tipo, a gente tem que pensar outras coisas, sonhar outras coisas, não a gente ser obrigado a fazer filme sobre a quarentena. Mas enfim, tem muito edital com isso aí. Acredito que as pessoas também são bem intencionadas, por mais que venha com essas demandas malucas. Mas eu acho que a janela tem esse lugar, né, de que a gente hoje em dia é muito louco. Na cidade do interior, onde tudo é mais próximo, a janela é um lugar de encontro, assim, né, de algum modo. Você está ali, cumprimenta o vizinho, etc. e tal. Eu tenho a impressão de que nas grandes cidades, os grandes prédios, as janelas meio que funcionam de outra forma, desenvolver muito, digamos assim. E tem ainda essa coisa curiosa da janela, dessas janelas que se proliferam como telas, na verdade, né? No celular e no computador e tal, e a janela das casas dos apartamentos, no caso da capital. Assim, eu acho que volta um pouco para aquilo que a gente falou, né? Ela pode ser uma janela que conecta mundos, que cria potência, que cria risco, que cria, sabe, vida, ou pode ser uma janela que afasta, né? Depende da gente se ligar e pensar isso com a profundidade que merece, assim. Agora é tudo tão louco e tão novo também que quando eu falo isso não é assim, nossa, a humanidade, eu estou aqui para trazer a verdade, assim, não tem nessa coisa não, é só assim que a gente precisa pensar mesmo nisso. Eu acho que tem pouco, a gente vê pouco ainda na internet
talvez a academia já esteja mais pensando sobre isso assim, mas é algo muito pouco popularizado ainda assim. A gente tá dentro da ferramenta de uma forma um pouco ingênua ainda, sabe? A gente tá brincando, é muito bonito assim, as coisas que surgem na internet, no YouTube, as montagens, sabe? Toda a performatividade que aparece ali é incrível assim das pessoas, mas eu acho que a gente ainda vai precisar apanhar um pouco assim, até ficar malando aí nisso e entender como uma mão, né? Como o celular é uma mão, a imagem é algo pelo qual a gente precisa ser responsável assim, muito responsável. E você acha que essa responsabilidade tem a ver com essa coisa da formação do olhar, né? Que nem você falou, que quando você se dá conta do meu lugar nessa relação e que essa relação tem consequências, ou você acha que ela passa por intermeios jurídicos, por exemplo, né? Que tem essas discussões sobre o direito à privacidade, né, etc. Como você acha que ou essas coisas são uma combinação? Não sei como você vê isso, essa maturidade que a gente tem que adquirir para lidar com esse mundo das imagens e com essas ferramentas que passam a ser uma mão, um olho, um dedo, né, que são os filmadores. Pô, eu acho que é uma grande mistura mesmo, sabe, mano? Eu acho que a humanidade é muito complexa, né? É uma coisa meio rizomática, assim, tudo vai mexendo ao mesmo tempo e tal. E não dá para coordenar exatamente isso, sabe? Eu acho que elas andam juntas e de um modo confuso e misturado mesmo, assim, né? Então, eu tento responder isso do meu lugar de realizador, de quem faz filmes, né? Assim, eu acompanho muito os debates que estão rolando em torno disso, desde o revenge porn até imagens porra, a gente tem policiais que se filmam torturando menores, sabe? E colocam isso na internet, assim. É muito grave, é muito louco, assim. Outro dia, por exemplo, e sabe o que é interessante, se a gente fizer um paralelo assim, é porque recentemente eu vi um vídeo que a galera começou a compartilhar no Instagram de uma reportagem com o César Tralli falando de pessoas feias e tal. E hoje em dia a gente olha para aquilo e fala, nossa, que absurdo, né? A gente está tentando mudar os padrões de beleza, a gente está tentando mudar assim, o modo como a gente esteticamente, e aí eu falo, esteticamente não, sim, esteticamente, mas eu digo esteticamente como estética, né? Como a disciplina filosófica, assim. Vê tudo isso, né? E pensa o mundo e etc e tal. E aquilo estava na TV há um tempo atrás. Acontece que agora, esse poder que ele era muito restrito, né, que ele estava na mão é isso, das TVs, de quem tinha grana para comprar uma filmadora e tal, até a década de 90 e pouco, começo da década de 2000, isso está na mão de todo mundo. Assim. Então, né, eu acho que essa é a consciência, né, que a gente precisa ter. Assim. Só que, velho, é muito difícil que isso venha a ser um interesse de Estado, por exemplo, você entende? A Uhum. gente, a gente tem carências muito mais básicas, né? Olha só, Então, aqui assim, desculpa te interromper. Michelle escreveu uma coisa interessante. É surreal e burro. Isso que você colocou, né? Dos policiais se filmarem torturando alguém, né? Porque isso gera prova contra eles mesmos. Mas é muito louco, porque isso também diz que eles se consideram acima, ou que isso não tem uma realidade, uma matéria. Não sei, comente. sim, sim, perfeito. Assim, eles estão tão seguros da impunidade, né? E de que isso é uma coisa corrente, né? Esse discurso do bandido bom é bandido morto, esse discurso de vagabundo tem que apanhar e etc e tal. E aí, é justamente nesse ponto que está a questão, assim, né? Quando você fala que vagabundo tem que apanhar, qual a imagem de vagabundo que vem na sua cabeça, né? Qual é o clichê? Qual é o estereótipo? Sacou? Então, quem faz imagens tem justamente que desconstruir esse tipo de coisa, né? Esse processo de humanização que eu falo, ele passa por aí, por quebrar imagens recorrentes, por quebrar estereótipos e construir um novo mundo possível a partir das imagens. É claro que a gente não vai ajeitar o mundo, a gente não vai consertar o mundo, né? É uma tarefa muito maior do que o cinema ou quem trabalha com audiovisual pode fazer, né? Mas é a nossa contribuição, assim, é o que a gente pode fazer, não entrar nesse vício, né? Nessas imagens viciosas, nesses clichês, assim. Agora, uma outra coisa que você falou agora que me interessou. Essa função que nós que trabalhamos com audiovisual, mas agora o audiovisual é uma ferramenta de todas as profissões e de todas as pessoas em todos os lugares. Então, quem são agora essas pessoas que trabalham com audiovisual, né? Quem serão? Como é, né, essa questão agora, por exemplo?
É, por exemplo, eu fiz eu te falei aquele dia, não sei se você chegou a procurar já para ver, né? A Leona Vingativa, né? A Leona Vingativa é uma pioneira total nesse processo, assim. Para quem não conhece, é uma performer paraense, é, que virou artista a partir de um vídeo muito espontâneo, muito de uma brincadeira de criança, ela tinha 11 anos, e que construiu uma carreira incrível, assim, super complexa, difícil de entender, de aprender, super popular ao mesmo tempo. Ela tem fãs de tudo quanto é lugar e está cada vez mais alcançando, enfim, popularidade e com um trabalho muito interessante nesse tempo todo. É, e ela surgiu assim, era uma criança que fez um vídeo com seus amigos ali numa periferia de Belém e virou artista, né? Virou uma profissional da performance do vídeo, sabe? A partir disso, assim. Então, uma das questões pelas quais a gente está passando é justamente o fato dessas fronteiras estarem se apagando, assim, se borrando, né? A partir do momento que é como a caneta, né? Você tem uma caneta, um papel, ou você tem uma coisa, qualquer pessoa que escreve pode virar escritor, né? Basta querer se dedicar àquilo e dizer sou escritor e tal. Vai ser bom, se não vai ser, aí é outra história. O mesmo está acontecendo com o vídeo, assim. E é muito interessante porque essas pessoas estão surgindo e estão se firmando e estão começando a ganhar dinheiro e a sobreviver disso e a se fazer sem precisar passar por essas instâncias de legitimação, né? Isso é que é massa, assim. Então elas não precisam de que a academia diga isso é cinema ou isso é não sei o que lá, não precisa que a TV fale eu quero seu conteúdo. Né? As redes sociais e essa onda toda da internet tornou tudo, tornou tudo possível, assim, em vários sentidos, né? E isso vem com esses dois lados, assim, tipo, eu não sei se você estava comentando aquele dia também a questão do Lucas Neto, né? De como ele, um vídeo muito interessante do Lucas Neto que eu estava assistindo outro dia, porque eu fico sempre pesquisando essas coisas e pensando e tal, que era ele com a irmã dele, que é uma menina que faz o personagem da irmã dele, e ele era uma história que a menina queria ser artista e ele incentivava a menina e tal. Só que o quarto da menina em que ele estava, e ele e a menina, era tudo Lucas Neto. A camisa deles era do Lucas Neto, o boné era do Lucas Neto, a coxa da câmera do Lucas Neto, os travesseiros, os objetos, era tudo Lucas Neto. Então, tipo, é como se ele estivesse morando dentro de um merchandising, assim, né? E isso, de alguma forma, tem a ver com essa questão do poder de filmar e produzir conteúdo estar tão popularizado. Por quê? Eu explico. Porque antigamente, essas pessoas que iam para produzir conteúdo para o grande público eram pessoas que, de alguma forma, passavam por um tipo de formação. Seja uma formação autodidata, já trabalhando com profissionais mais antigos, ou uma formação na escola de cinema e de audiovisual. Então, esse verniz da arte impedia que as vendas fossem tão explícitas, né? Então, o produto era colocado ali num cantinho, no outro, a pessoa citava no texto muito rapidamente. Com essa entrada de todo mundo, isso acabou, é tudo muito mais explícito, assim, é tudo muito mais louco em vários sentidos, assim. E isso produz coisas maravilhosas e produz algumas aberrações, algumas como isso, assim, como essa cena muito louca, quase distópica do Lucas Neto e a irmã dele morando no, No Truman Show, né? Assim, no ele tá Truman tendo, Show. com consentimento, porque o Truman Show ele era uma vítima, né, daquele mercado. Agora é o cara mesmo sendo um produto, gostando de ser um produto, reivindicando o lugar, a existência dele enquanto produto, né? Isso é uma coisa que mudou bastante, assim. E isso vai formando sensibilidade, né? Você vai. Então, assim, é nesse sentido que eu falo, assim, é preciso que esse tipo de visão, esse tipo de crítica chegue nesses conteúdos também, assim. Que a gente comece a questionar essas opções, a questionar enfim, essa enxurrada de imagem que está surgindo, que é incrível, assim, é uma selva maravilhosa, assim, mas a gente A gente está tem que saber perdido porque a andar gente é nela. velhinho. Se a gente fosse mais novo, a gente também estaria perdido, porque a gente não saberia do que a gente estaria falando, né? Mas, em todo caso. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente conversou rapidamente aquele dia, aquela. O que você está fazendo agora, assim, né? O que você está pesquisando, estudando, quais são seus projetos, sei lá, enfim, assim, o que você está fazendo? Então, eu fiz, depois desse filme, eu fiz mais alguns filmes, mas assim, tem um outro que a gente vai disponibilizar em breve na internet, chama Mudança de Hábito. Fiz outro que chama Nova Melancolia, que está no meu Vimeo também. Dá para procurar aí na bio, eu botei o link do 10 do 5, você chega numa Nova Melancolia, que é um filme também que
que tem a ver com essa questão, com esse mundo que a gente está e com as imagens, com a internet, com os videogames, com tudo isso misturando. Depois eu fiz uma série chamada Cine Barato, essa tá passando no canal Prime Box Brasil, que é sobre cinema de baixo orçamento, é uma série meio experimental também, cada episódio de um jeito diferente, com uma galera incrível do cinema brasileiro, assim, acho que é a grande vantagem assim, da série, galera muito foda, e tem personagem que montou episódio, tem personagem que se filmou dos Estados Unidos, de Cuba, e cada, enfim, é um Oi, grande debate, Thales. assim, Não, é porque um entrou grande um Thales. debate. Aí, tá, não sei o que é não, mas valeu. Gente, uma pausa aqui, muito obrigado. Essas 23, 24, 20, chegou a 28, foi a 20, pessoas que estão aqui me escutando a Manu falar um monte de loucura. É muito mais do que eu esperava. Obrigado, Então, eu fiz essa gente. série, muito obrigado de coração. Fiz essa série. E estou agora fazendo mais um filme que tem a ver com essa questão também de olhar, de filmar, assim, tem uma onda parecida parecida assim, não tão parecida, mas parte de pressupostos parecidos com 10 de 5 de 2012, mas a outra onda é uma família conversando enquanto se assiste uma cena, assim, enquanto alguém filma uma cena. Estou montando um documentário com minha avó, com imagens da minha avó. Estou Ah, tá com escrevendo um imagem. roteiro sobre um cara que foi de Imaginei com a sua Salvador para avó. Nova York. Não, não, minha avó, nossa, é uma história maluca. Maluca, assim, triste, mais ou menos. Estou escrevendo um roteiro com um amigo sobre um cara que foi de bicicleta de Nova York, de Salvador para Nova York na década de 20. Cara com 17 anos. Nossa. De Uma história Salvador muito para Nova louca. York? De Salvador para Nova York. Que tá bem interessante também. Estou com outro roteiro também de comédia, de longa, que eu tô louco para produzir assim. Eu gosto muito de comédia, pesquiso muito comédia. Inclusive o 10 do 5 de 2012 eu fiz pensando que era um filme super dramático e algumas plateias riram muito assim, meu Deus, o que que tá? E depois eu vi que de fato tem um humor ali. Por acaso teve alguma brincadeira com 11 de setembro de 2011 ou não tem nada a ver, assim? Porque Não, tem... era meio... graças a Era... Deus não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mas é porque era meio uma máxima, assim, né? De repente uma data virou uma imagem, que virou um símbolo, né? Essa coisa do 11 de setembro. Mas, enfim, talvez estivesse no seu Não, não. subconsciente. Mas o 11 de setembro foi meio louco, assim, quando eu vi, o 11 de setembro eu estava no interior o 11 de setembro chegou para mim, olha, minha tia dizendo que minha outra avó tá assistindo, vozinha Marlene, muito, ó, Oi, Rosinha um beijo do Marlene! coração. Um O filme beijo do Entre Todos! o filme Essa é a avó. é a vovó Hilda. Ah, tá. Essa é a avó novona, jovem, a outra é a avó Entendi. velhinha. Ah, tem assim. É, Que o pai é mais velho, a mãe é mais nova, ou não tem nada a ver com isso? tem. Talvez não precisaria, mas tem. Machismo estrutural, talvez não. Brincadeira, esse Olha é outro só. assunto. Mas o 11 de setembro, eu estava vindo da escola, era pré-adolescente ainda, e eu vi na televisão, assim, loja de eletrodoméstico, igual em filme, sabe? Assim, foi muito louco. O que que aconteceu e tal? Cheguei em casa, tinha acontecido essa loucura aí, mas não influenciou o filme, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque daqui a pouco a gente tem que desligar, porque senão a live corta no meio do caminho Vixe, Maria. e daí fica chato que é no meio da imagem. Mas alguma coisa que você queira falar Tem uma sobre. coisa que eu vou falar, só Vai. para eu ficar com vergonha, ver se eu tomo vergonha na cara e faço, que eu tô a fim de criar um canal no YouTube para falar sobre isso, assim. Para comentar toda essa produção amadora ou não, que deságua principalmente na internet, né? Tipo canais de YouTube, essa coisa do Lucas Neto, né? Vídeos enfim, que vão surgindo e que ganham uma repercussão muito grande, entram nas nossas vidas, né? Porque assim, o que que a gente mais faz hoje em dia no WhatsApp do que trocar filme, trocar vídeo, amador, trocar áudio, né? Então, assim, eu tô pensando em fazer isso ao máximo, uma série que amigo disse que vai cobrar, então eu vou cobrar dele me ajudar também, fazer uma arte bonita lá, porque ele é um designer foda. É, e eu tô com esse projeto, assim, eu tô com muita coisa para fazer, por isso que eu fico correndo um pouco, mas eu tô super afim de fazer esse canal e começar a trocar ideias, chamar pessoas também, entrevistar pessoas, entrevistar pesquisadores, né? Eu tenho muitos amigos que foram também por esse caminho, assim, de pesquisar coisas de internet e tal, assim. É, E então é tem alguma uma... pesquisa que você leu recentemente, ou que você esteja lendo que te saltou aos olhos, que te interessa, que você se aprofundou, que você gostaria de se aprofundar, assim, um tópico, algo?
Então, eu tenho amigos que pesquisaram, por exemplo, o trabalho, não é exatamente um trabalho de amadores de internet e tal, mas o trabalho da Pablo Vittar, coisa dos clipes dela, e de como isso, né, interfere nessa formação dessa galera. O meu mestrado mesmo, né, sobre o trabalho de Leona, entre muitas questões desse tipo assim e tal, ele inclusive acabou de ser disponibilizado lá no site do Poéticas da Experiência, que é o grupo de pesquisa do qual faço parte no FMG. Mas a ideia do canal é também que não vira uma coisa muito acadêmica, não, sabe? Eu acho que a academia ainda é muito engessada para entrar nesses temas, assim. E a ideia é meio que trazer o conteúdo da academia também, que eu acho super importante, obviamente, não é desprezando, assim, é essencial, assim, para a nossa sociedade que tem essas pessoas se dedicando a vida a pensar esses temas, mas a ideia é trazer tudo isso para uma linguagem popular, para o debate coletivo, sabe, assim, com quem está assistindo e etc. Assim, é isso, é trazer um pouco a importância de que a gente comece a conversar sobre isso, né? Porque, pô, a gente tem YouTube. O que é o Felipe Neto agora, por exemplo, né, velho? O cara tá aí, pô, fazendo uma diferença na política e tal. Um cara que tem 30 milhões de seguidores, assim, é uma coisa, Não né, é de se incrível, deixar. assim. E aí, a influência que ele tem na formação da próxima geração, né? Assim, das crianças, dos pré-adolescentes, né? E essa coisa dos É. YouTubers, assim, eu tenho uma filha que é pequenininha, assim, eu tento evitar a tecnologia, tem todo aquele discurso da mãe que quer proteger, mas você não consegue proteger 100%, né? Você nem tem, seria muita pretensão, ainda mais em quarentena, imagina, todas as mães vê youtuber, né? As youtubers assim se espelham, tem um contato direto com aquilo, já começa a atuar desde pequena como, né, uma pessoa entre, né, Sim. a autoficção já entra muito cedo, né, na vida dessas Não, crianças, mano. né? E você perguntou assim, essa coisa da pesquisa, eu fiquei meio sem saber responder, porque realmente tem muito pouco. Eu fiz um mestrado ano passado, assim, sabe? Concluí ano passado. Eu pesquisei muito sobre isso e era raríssimo, assim, pessoas que de fato já estavam estudando isso com profundidade, era muito pouco. As pessoas dentro da academia também, a gente não tinha nem ferramentas teóricas exatamente para lidar com essa produção, sabe? Assim, tem que criar tudo do zero não, mas assim, da tradição do estudo do cinema, da TV, etc. Mas assim, é muito complexo. O que está surgindo é muito mais complexo do que o cinema ou tudo isso, sabe? Assim, Sim, é deixa a eu tentar ler performance. antes que saia esse comentário. Muito importante estimular essa. Ih, pronto, já saiu Muito daqui da importante minha. estimular essa visão do outro como ser humano, especialmente nesse momento que qualquer vida viraliza e sobra julgamento e falta de empatia nas redes sociais. Patrícia Garcia, total, Patrícia, essa é a ideia. É tipo, é que esse pensamento chegue numa ideia de empatia mesmo, assim, né? E na ideia de que, Packer. de que a imagem é pessoa, e pessoa é imagem, assim, não tem, É, que a isso ao gente mesmo tempo que é não. uma coisa tão ilusória, ela é muito real também, né? O que um processo desencadeado numa imagem pode fazer mal para um ser humano é muito cabuloso, assim, e pode fazer bem também. Que não vira esse zoológico, né? YouTube, como se o seu personagem fala, né? Ah, esse Sim. zoológico, todo mundo dá risada. Ou esse vídeo cacetada também, que eu acho complicado também ir para esses lugares. O humor, né? A gente não falou sobre isso. O seu filme tem um humor específico, né? Que você até citou o de Alan lá, o Zelig, que te influenciou, assim, muito indiretamente. Mas que é um humor inteligente e tal, que daí, ok, é válido, até porque ele se desconstrói. Mas esse humor escrachado, de gozação, de colocar ali a imagem como um papel higiênico ali, é complicado, né? E na internet É tem super bastante. complicado, assim. E aí, imagina você, sua imagem para sempre, né? Porque tem essa questão também na internet. Depois que a imagem cai na rede, é muito difícil você conseguir tirar, né? Ainda tem Então, mais essa. assim, tem mais essa, assim. Então a gente tem que pensar no que implica, né? Na responsabilidade que é fazer uma imagem, na responsabilidade que é compartilhar uma imagem, sabe? São muitas questões, né? São Mas muitas é questões. compreensível também que a gente esteja nesse momento. É uma ferramenta muito nova, a gente está no olho do furacão, assim. E o olho do furacão é o pior lugar para você enxergar qualquer coisa, né? É o pior Você lugar. Deixa tá. eu ver aqui. No Mudança de Hábito é um outro curta, tá, gente? Que passou no Entre Todos também, que é muito interessante, vale a pena. Não sei se tá no ar, tá no Então, ar? o Mudança, a gente vai lançar em breve, eu com meu sócio, o site do nosso CNPJ. Eu ia falar produtora, mas é um CNPJ. Tá. É No o, é o Mudança de co-diretor Hábito. também. Tá, deixa eu No só que senão Mudança vai de Hábito sair. você falou da pasmaceira dos que se manifestam nas ruas, e aí deu no bozo. Pois é, o Mudança de Hábito é sobre essa questão, sobre a perda de força estética das manifestações de rua, né? E a gente estava naquele momento, era o Temer ainda, eu ia para muitas manifestações com esses amigos assim,
E eu saía das manifestações mais tristes do que eu chegava, assim, porque era uma manifestação que ela tinha um percurso, a polícia acompanhando de perto, todo mundo ali tomando sua Heineken, parecia uma festa estranha com gente esquisita, sabe? Pois é, E, teve e, momentos, eu- e- e foi um sem, momento, né? Não foi assim, não, né? sem desmerecer as pessoas, eu acho incrível, eu tava lá no meio, assim, é uma autocrítica também, sabe? Mas você percebia que aquilo não tinha força de empolgar ninguém, aquilo não tinha força sabe? É isso, a política e a estética, a ética tá tudo muito ligado, né? Se a gente não tem imaginação para fazer uma manifestação de rua, como é que a gente vai brigar contra Bolsonaro e as fake news, sabe? A gente é engolido, né, por eles, né? Porque nesse quesito de comunicação eles se Estão dando sobressaíram, sete né? a um na Super. gente aí. Estão dando 7-1. Total. Bom, para finalizar, você quer falar alguma coisa, dar alguma chamada, dizer alguma coisa? Ah, você Quero falou uma pedir coisa legal na nossa conversa antes, que eu queria colocar aqui, que de é disso tudo que a gente está falando, que é da gente a gente ter chegado no estado de selva audiovisual, né? porque o que acontece, assim, a gente, ó, pensa na história do cinema. O cinema foi criado no fim do século, enfim, nossa, eu me confundo todo com o século, mas enfim, no final de 1800 e blá blá blá, no começo de 1900. E esse cinema, até 20 anos atrás, ou menos, ou mais um pouco, até menos um pouco, 10 anos, isso era uma coisa muito restrita, né? Isso era uma coisa para quem tinha dinheiro, para no máximo, uma classe média ali, sabe? Tipo, as câmeras de Super 8 e as câmeras de vídeo surgem na década de 60. E isso só vai se popularizar mesmo muito recentemente com a coisa da câmera acoplada ao celular, da internet. Então, assim, a gente chegou agora no estado de selva. Né? A gente estava Agora, antes no. Por quê? Porque selva em que sentido? Selva no sentido de um poder que se espraia, né? De um monte de animal junto, com mais ou menos a mesma. Claro que os animais não são todos iguais, mas o que acontece? A gente está mais ou menos agora todos no mesmo ambiente, que todo mundo se filma, todo mundo compartilha, né? Então a gente agora precisa, precisa passar da selva, né? Mas é um isso. momento muito interessante a selva ao mesmo Bom, tempo. alguém escreveu aqui, por isso ri muito pouco. Uma pessoa que riu muito pouco, não consegui. O filme é fantástico. Todos os elementos carregam uma verossemelhança que impressiona saber que é um falso documentário. Parabéns. Que é Obrigado, Patrícia. Patrícia de novo, porque realmente você fica achando que é uma confissão, né? Um relato, uma coisa assim. Ou seja, Bom, não confie em tudo que você vê na internet. não confio em nada a princípio, né? Nada. Assim, em nada. Porque até o que é documentário tem também o ponto de vista, né? Daquele, mesmo que seja, né? Aí você que estudou jornalismo, né? Mesmo que seja real, ainda assim, o que é o real quando ele é visto através de um ponto de vista, né? Então, a gente está num momento muito louco, porque ao mesmo tempo que as pessoas questionam tudo e de alguma forma a pós-verdade, fake news é meio que isso, né? É tipo, tudo vira narrativa, tudo é o modo como eu vou dizer. As pessoas também estão muito ingênuas por acreditar que é assim, né? Porque por mais que tudo possa ser falsificado, existem fatos. E existem, principalmente, coletivamente, instituições, né, que atestam isso, né? Então, por exemplo, a gente está passando, a gente tá passando por um momento em que eu acho que é super complicado e que tem a ver com isso, que é uma perda total de crédito do jornalismo, né? Grande parte da galera que apoia o Bolsonaro se sustenta no fato de que não acredita em nada que está aí, só acredita no que ele mesmo diz. E isso em si já é um totalitarismo, né? De Sim. informação, assim. Porque a Pre- verdade, na verdade, a verdade ela está nesse cruzamento de informações e de fontes, né? De instituições que estão para regular e tudo, e você vai ver e você vai perceber o que é fato e o que não é. Né? Algumas coisas são factuais, né? Obviamente que dentro disso você tem pontos de vista, você tem formas de contar que favorecem um lado ou outro, mas a gente não pode dizer que agora tudo vale ou que tudo pode, né? Que é apenas uma questão de contar. É, ótima essa análise, concordo aqui com a Malu Girl Power. Malu, Olha só. só os amigos puxando o saco, gente, tá todo Oh, mundo que aí bom. contratado. Eu também vi o Guilherme Whittaker aí, dou um salve, que Guilherme Whittaker é um produtor, assim, pioneiro na Da, coisa, você conhece, né? da Da Mostra do Mostra Filme do Filme Livre. Livre. Mostra do Alguém Filme super Livre é importante para, essencial, né? Para sim, nós para filmes outros. arriscados, para essas questões todas aí. Eu já passei filme lá, é sempre muito massa, assim, é uma das mostras nesse sentido mais abertas assim do Brasil mesmo, as Muito. novidades né, enfim, a esse movimento das imagens, né? Sim. Aí essa. Que agora todo mundo, todos, todos os festivais, né? Vão ter que
dialogar, né? Outras linguagens que não só, que nem você falou, né? Não é mais um. É uma selva, né? Estamos na selva. Chegamos na selva, até que fim, que Chegamos na bom, porque selva. esse era um poder Tarzan. na mão de muito pouca gente. É E uma muito do que a gente maravilha. tem de estereótipo, né, de imagens reduções de violência, a grande violência, na verdade, não foram os animais que chegaram na selva agora que fizeram, não, foram os grandões, foram os peixes grandes que sempre tiveram na selva, né? Os Exatamente. donos Agora de todo mundo TVs, cresceu, né? os donos dos grandes estúdios. É, A agora eles têm primeira, medo do youtuber, né? Agora eles têm que temer o exatamente. youtuber, né? A gente tem que usar esse poder que chegou agora na nossa mão para combater essa galera aí, de alguma forma, sabe? E quando eu digo combater, não é assim, ai, não, inclusive quem entra lá tem que começar a desconstruir as coisas, tem que começar a brigar, assim, né? Isso. Bom, Álvaro, foi ótimo o papo com você. A gente vai ter que desligar porque faltam 5 minutos e, enfim. Esse aqui é o Entre Todos, é o bate-papo semanal. Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente está aqui. Sempre está relacionado esse bate-papo a um filme que a gente disponibiliza de sexta a sexta no nosso cineclube, entretodos.com.br/cineclube. E o festival vai rolar em setembro, totalmente online. Acompanhem. Obrigado, Álvaro. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer muito a Manu, ao Jorge Grispum, figura incrível que eu conheci quando eu estive lá no Entre Todos, com o filme. Sim. Todos vocês que estão aí até agora, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Quero pedir desculpa para as pessoas do meu Instagram que me acompanharam divulgando isso exaustivamente. Mas eu Valeu a pena. tinha que vender meu pãozinho, delícia de Salvador, valeu a pena. Vocês estão aqui agora, fiquei muito feliz, valeu demais mesmo. Me acompanhem lá, cobrem essas promessas que eu fiquei fazendo aqui pra vocês de criar canal. Espero que todo mundo curta, aperta o sininho, etc. Blá blá blá. Estamos aí em Valeu. contato, trocando ideia, imagem. Então tá bom. Valeu, Álvaro. Eu vou desligar, tá? Valeu, gente. Desliga. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo. gente. Tchau.